16 de outubro de 1984. Às 21 horas, bombeiros retiram um corpo das águas do rio Vologne, no leste da França. É uma criança de 4 anos. Tem os pulsos amarrados e a boca amordaçada. Antes que o corpo fosse encontrado, o pai já havia recebido a notícia por telefone. Uma voz anônima ligou para a família às 17h30 e disse: "Joguei seu filho no Vologne." 40 anos depois, ninguém sabe quem fez essa ligação. Lepinge-sur-Vologne é uma pequena cidade de pouco mais de 1.000 habitantes nos Vosges, região nordeste da França. Em 1984, é um lugar de fábricas têxteis e florestas densas. Os Villemin são uma família operária comum. Jean-Marie tem 26 anos e trabalha como chefe de equipe em uma fábrica local. Christine tem 24 anos. Gregory é o único filho do casal. Naquela tarde de terça-feira, Christine o deixa brincar na frente de casa enquanto prepara o jantar. Às 17 horas, Christine vai até a porta e Gregory não está mais lá. Ela vasculha o jardim, chama o nome do filho, avisa os vizinhos. Jean-Marie retorna do trabalho e inicia uma busca às margens do Vologne. O corpo de Gregory é localizado 4 quilômetros abaixo do ponto de desaparecimento. Perícia confirma. Ele estava vivo quando foi jogado na água. Tinha os tornozelos e pulsos atados com barbante. O crime não surge do nada. Desde 1981, a família Villemin recebe cartas e telefonemas anônimos com ameaças e insultos. O remetente assina como Le Corbeau, o Corvo. Em 3 anos, são dezenas de mensagens dirigidas a Jean-Marie, a Christine e a outros familiares. Uma criança morta, um assassino que escreve cartas há 3 anos. Uma ligação feita por alguém que conhecia o nome, o endereço e a rotina da família. A pergunta que domina a investigação mais longa da história criminal francesa é simples: quem é o Corvo? Nas semanas seguintes ao assassinato de Gregory, os investigadores voltaram a atenção para as cartas do Corvo. Centenas delas tinham sido enviadas à família Villemin ao longo de 3 anos. A Gendarmerie enviou amostras para análise grafológica em Paris. Os peritos analisaram a caligrafia, o vocabulário e o estilo das mensagens. As cartas continham expressões regionais específicas dos Vosges. O relatório identificou semelhanças com a escrita de um homem da família, Bernard Laroche. Bernard Laroche tinha 26 anos e era primo de Jean-Marie Villemin. Ele morava em Almonzey, a poucos quilômetros de Lepinge-sur-Vologne. Era casado com Marie-Ange, prima direta de Christine Villemin. A relação entre as duas famílias era longa e complicada. Jean-Marie e Bernard haviam crescido juntos na mesma rede de parentes dos Vosges. Havia rivalidades antigas, ressentimentos não ditos e disputas de hierarquia dentro da família extensa. Em novembro de 1984, uma jovem de 15 anos procurou a Gendarmerie. Seu nome era Muriel Bolle. Ela era cunhada de Bernard Laroche, irmã mais nova de Marie-Ange. Muriel declarou que na tarde de 16 de outubro havia saído do colégio com Bernard Laroche de carro. Segundo ela, Bernard parou o veículo e buscou Gregory em algum ponto do trajeto. O depoimento de Muriel era direto e específico. Ela forneceu detalhes sobre o horário, o percurso e a presença de Gregory. Para os investigadores, era a primeira testemunha ocular de todo o caso. Com o relatório grafológico e o depoimento de Muriel, o juiz Jean-Michel Lambert assinou o mandado de prisão. Bernard Laroche foi detido em 5 de novembro de 1984. Ele tinha um filho pequeno e negou qualquer envolvimento. A prisão provocou reações imediatas na família extensa. Marie-Ange Laroche recusou-se a aceitar a culpa do marido. Parte dos parentes apoiou Laroche. Outra parte acreditava nas acusações. Semanas depois da prisão, Muriel Bolle voltou atrás. Em novo depoimento, ela afirmou que seu testemunho havia sido obtido sob pressão dos investigadores. Disse que os gendarmes a haviam forçado a incriminar Bernard Laroche. A retratação derrubou a principal prova testemunhal contra Laroche. O juiz Lambert enfrentava agora uma investigação sem sustentação jurídica suficiente.
Em fevereiro de 1985, Bernard Laroche foi solto. Jean-Marie Villemin soube da libertação de Laroche pelos jornais. Para ele, o homem que havia matado seu filho estava livre. A investigação havia durado 4 meses e voltava ao ponto de partida. Em fevereiro de 1985, a justiça francesa liberou Bernard Laroche. A retratação de Muriel Bolle e a insuficiência de provas impediram a continuidade da prisão preventiva. Laroche voltou para casa em Almondsey, a poucos quilômetros de Lepage. Ele retomou a rotina. Jean-Marie Villemin soube disso. Jean-Marie tinha certeza de que Laroche havia matado seu filho. Para ele, a libertação não era justiça, era uma falha do sistema. Em 29 de março de 1985, Jean-Marie Villemin foi até a casa de Bernard Laroche em Almondsey. Ele levava uma espingarda. Jean-Marie atirou em Laroche. Bernard Laroche morreu no local. Tinha 29 anos e deixou esposa e filhos. Jean-Marie foi preso horas depois. Ele não fugiu. Confessou o disparo imediatamente aos gendarmes. O assassinato de Laroche virou manchete nacional. A imprensa francesa cobria o caso há meses. Agora, o pai da vítima era também um assassino confesso. Em julho de 1985, 4 meses após o assassinato de Laroche, o juiz Lambert tomou uma decisão que chocou o país. Christine Villemin foi indiciada pelo assassinato do próprio filho. A acusação se baseava em uma nova análise grafológica. O perito Etienne Sesma afirmou que Christine era a autora das cartas do Corvo. Christine negou. Christine estava grávida quando foi presa. Ela iniciou uma greve de fome na prisão de Épinal. O caso ganhou dimensão internacional. Advogados, médicos e parlamentares pressionaram pela liberação de Christine. Ela foi solta após negociação judicial. O circo midiático em torno do caso não parou. Em fevereiro de 1993, depois de 8 anos de processo, a Corte de Apelação de Dijon absolveu Christine Villemin. As acusações foram consideradas sem fundamento suficiente. O assassinato de Gregory permaneceu sem solução. Em 2000, 16 anos após a morte de Gregory, a justiça francesa ordena os primeiros testes de DNA no caso. Os resultados são inconclusivos. O mesmo acontece em 2008 e em 2013. Em 2017, um novo inquérito é aberto. Técnicas de análise de DNA mais avançadas permitem reexaminar evidências que estavam guardadas há mais de 3 décadas. A investigação ganha novo fôlego. Em março de 2017, Marcel e Jacqueline Jacob são presos. São tios de Jean-Marie Villemin e figuram entre os suspeitos históricos do caso. Muriel Bolle também é detida para interrogatório. Muriel Bolle tem agora 47 anos. Ela continua negando o depoimento original que deu em 1984. As novas análises de DNA não produzem resultados definitivos para nenhum dos 3 detidos. Em junho de 2017, as acusações contra Marcel Jacob, Jacqueline Jacob e Muriel Bolle são arquivadas. Nenhuma condenação. O caso permanece oficialmente sem solução. Em 26 de julho de 2017, o juiz Jean-Michel Lambert é encontrado morto em seu apartamento em Le Mans. Causa da morte: suicídio. Ele tinha 65 anos. Lambert havia conduzido o caso Gregory com apenas 27 anos de experiência. Ele nunca superou as críticas públicas por sua gestão do inquérito. Em suas memórias, escreveu que o caso o havia destruído. O caso Gregory gerou reformas concretas no sistema judiciário francês. Ele expôs os riscos de juízes inexperientes em casos de alta visibilidade pública. A França passou a exigir maior supervisão em investigações de repercussão nacional. Em algum lugar na França, alguém sabe quem matou Gregory Villemin. Alguém carrega esse segredo há 40 anos, talvez sentando à mesa de jantar com a própria família. O Corvo pode ter morrido, ou pode estar vivo, envelhecendo em silêncio. Mas para Jean-Marie e Christine, que reconstruíram suas vidas e criaram outros filhos, a pergunta permanece: quem odiava tanto sua família a ponto de matar uma criança inocente?
e por quê? Esse caso completou 40 anos em outubro de 2024, ainda sem resposta. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários o que você acha. Quem era o corvo? Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda semana, um novo caso.